Entre as reportagens especiais que a gente preparou para os 117 anos de Bauru, né, uma tem a ver com a avenida, que está lá o Parque Vitória Régia, né, a avenida que é uma das principais da Cidade Sem Limites, a Avenida Nações Unidas. Ela tem 7 quilômetros de extensão, pista larga, tal, né? O surgimento dessa avenida é quase um capítulo à parte na história de Bauru, porque essa avenida, né, ela tem o trabalho para ser feita, né? E nós vamos contar para você, né, o que a Avenida Nações Unidas tem a ver com a história bauruense. Põe na quadrada, Eli. Por aqui passa o crescimento econômico de Bauru. Nas décadas de 1980 e 90, a Nações Unidas foi o grande palco do desenvolvimento do município. O Teatro Municipal e o Parque Vitória Régia, cartões postais da cidade, também já foram espaços de grandes atrações, apesar de hoje pouco atraírem o público como acontecia no passado. Ao longo dos anos surgiram comércio, hotéis, restaurantes e lanchonetes. A Nações Unidas, quando foi lançada, era o que a Getúlio Vargas hoje representa para a Zona Sul e, evidentemente, que pelo abandono que teve, o não equacionamento de alguns problemas estruturais, notadamente em relação às enchentes, acabou perdendo a importância do ponto de vista da estratégia do município. Mas, sem dúvida, é um grande desafio dar condições para que ela resgate essa sua origem, porque é forte geradora de emprego, notadamente nas pequenas e médias empresas. A avenida que conta a história da cidade começou a ser construída no mandato do prefeito Nicola Avalone Júnior, entre 1956 e 59. Desde então, outros trechos foram feitos em diversas administrações. Alguns dos principais fatos históricos de Bauru aconteceram aqui. Entre os mais marcantes, uma explosão há quase 37 anos. No dia 13 de agosto de 1976, de repente, um trecho da avenida explodiu, levando todos a imaginar que se tratava ou de um tremor de terra ou de um atentado, já que naquele dia, em plena ditadura militar, a cidade recebia a visita do então presidente Ernesto Geisel, mas a causa da explosão logo foi descoberta. Um caminhão-tanque que carregava combustível tombou próximo ao Parque Vitória Régia. O combustível acabou indo pela galeria fluvial e os gases foram os responsáveis pela explosão. O historiador guarda fotos e recordações que mostram a evolução da cidade sem limites. Da janela do apartamento, ele observa o quanto Bauru cresceu em torno da avenida. Eu conheço desde o princípio como era esse local e viu o surgimento da avenida, ela crescendo assustadoramente, inclusive hoje sendo um ponto de grande importância na história da vida panorâmica de Bauru, porque surgiram grandes edifícios ao longo da avenida, restaurantes, firmas comerciais, firmas imponentes até, e essa avenida, ela realmente participa assim, do progresso. É uma resposta de Bauru ao crescimento do seu progresso. Outro fato marcante foi a descoberta do túnel subterrâneo em fevereiro de 2011. Funcionários da prefeitura que trabalhavam na manutenção de uma galeria descobriram um túnel que passava por baixo da via. Alguns dias depois, outro trecho foi encontrado com energia elétrica e uma estrutura de sustentação. Segundo a polícia, o trabalho dos bandidos estava quase no fim. O alvo era uma empresa de transporte de valores e por pouco os criminosos não chegaram ao cofre. O começo do túnel foi escavado de dentro de um quarto desta casa, para onde os bandidos se mudaram meses antes da descoberta. Ninguém foi preso. A Nações Unidas é a avenida mais larga de Bauru, com 2 pistas que possuem até 3 faixas de trânsito cada, além das vias marginais. Cerca de 11 mil veículos passam por aqui todos os dias, menos nos dias de chuva. A avenida foi construída sobre o córrego das Flores, que foi canalizado. O problema não é a água embaixo do asfalto, mas a que cai do céu. Os transtornos e enchentes nos dias de chuva são comuns. A água chega a cobrir e arrastar os carros. A avenida fica irreconhecível e se torna impossível trafegar ali.
Em dezembro de 2010, o jovem Rafael Franco Zontini, de 24 anos, morreu arrastado pela enxurrada. Ele havia acabado de chegar na cidade quando foi surpreendido pela força da água quando saía da rodoviária. Segundo o secretário de Obras de Bauru, já existe um projeto para reformular a avenida e acabar com estes problemas, mas ainda não há previsão de quando as obras terão início. O valor total passa de 100 milhões de reais. Bacias de contenção, obras de microdrenagem, galerias em toda a extensão e até mesmo descanalizar o Córrego das Flores em alguns trechos fazem parte do projeto. A cidade foi crescendo, toda a área começou a ser asfaltada e com isso vieram esses problemas. Hoje nós temos a tubulação que é insuficiente e que deveria ser trocada por 3 vezes o volume do que existe lá hoje. Já existe estudo que se aponta para essa substituição. E a Nações Unidas acaba captando água que vem de outros pontos da cidade. Falta também galerias nesses pontos? Com certeza, falta toda a microdrenagem que a gente chama da região, inclusive da região do Panorama, toda aquela cabeceira ali em volta das faculdades que existe ao entorno, deveriam ter essa captação e não tem, então teria que ser implantada. Mesmo com todos os problemas e com tudo que ainda há a ser feito, a avenida não para de crescer. O trecho conhecido como Nações Norte mostra o quanto a cidade ainda tem a expandir. Grande parte do entorno ainda é residencial, mas o comércio já dá as caras. Até uma faculdade existe próximo à avenida. A Nações Norte se apresenta como um novo boom de crescimento e desenvolvimento. Evidentemente que o setor público não pode ficar a reboque. O que nós temos observado é que primeiro chega o setor privado para depois criar a infraestrutura. Nós temos que inverter essa equação. E a Constituição da Nações Norte é o alerta para o município. Invista lá que o empreendedor acaba comparecendo. A Nações Unidas está no coração de cada um que nasceu aqui ou escolheu a cidade sem limites para viver.